Fala investidor, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o BTG Agrologística, BTAL11. Então, se você gosta de fundos imobiliários e ações, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos e vamos lá. E bom, esse é o relatório aqui de maio do fundo. Então, o fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização de suas cotas no longo prazo, através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. Então, o fundo atua nas regiões de cadeia onde o déficit de infraestrutura e armazenagem é mais intenso, próximas das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Teve um início de atividade aqui esse ano, em fevereiro de 2021, é administrado, custodiado, gerido pela BTG Pactual. A taxa de administração desse fundo é 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado, caso aí o fundo integre o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Não tem taxa de performance, foi apenas uma emissão, a emissão do IPO, digamos assim, e com quase 6 milhões de cotas, com o código BTAL11, como eu comentei. Não tem prazo para acabar esse fundo e o público-alvo são os investidores em geral. Vamos aqui para alguns destaques financeiros do fundo. Então, o valor de mercado dele está em 622 milhões de reais. O valor de mercado por cota são 103 reais e o valor patrimonial 602 milhões de reais, ou seja, representa aí mais ou menos 100 reais, tá, o valor patrimonial. Claro que a gente vê aqui que o valor de mercado está um pouco acima do valor patrimonial. O rendimento mensal aqui 0,56, ou seja, 56 centavos, o que dá um dividend yield anualizado aí de 6,5%. São aí mais ou menos 10 mil investidores, tá? Isso aqui na database de 31/5 de 2021. E aqui é a média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis pela receita contratada, é de 10,8 anos, quase 11 anos, né? São 11 ativos diferentes e a gente tem aqui o volume médio diário em 1 milhão de reais, 100% dos contratos atípicos. Então a gente vê aqui a evolução dos dividendos. Em fevereiro lá foi 16 centavos, alcançou 56 centavos em maio, então o fundo alocou já, como eles comentam, em 11 ativos diferentes, 9 operações envolvendo 7 locatários, 7 tipos de ativo, 4 regiões do Brasil, todas as principais culturas produzidas no país, dado aí na cadeia logística do agronegócio. Aqui vamos dar uma olhada no portfólio do BTAL. Dada a estrutura de operações do fundo, o perfil dos locatários, o tipo de cultura, o segmento de atuação, a localização e garantias, eles não tiveram nenhum indício de impacto direto ou indireto dos contratos de locação até a data desse relatório, lembrando, é do dia 31/5 de 2021. Aqui a gente tem PPES, o operador logístico, é um ativo de armazenagem que recebe carga importada sem correlação com efeitos meteorológicos. Então, essa falta de chuvas que está acontecendo no Brasil não vai ter impacto nos aluguéis dos próximos 12 meses. Aqui a gente tem o Andali, que é um ativo de logística e distribuição de fertilizantes com resiliência maior, tendo em vista que atua na etapa anterior da cadeia, ou seja, nos insumos, com menor correlação com fatores meteorológicos. E essa operação foi estruturada via Certificado de Recebível Imobiliário, tá? O CRI. Aqui Coruripe é um operador logístico também, então é um ativo de logística transbordo de açúcar, com maior resiliência, tendo em vista a possibilidade de atender diversas usinas da região, contrato com cláusula de take or pay com a companhia Rumo Logística, que é do grupo Cosan, que inclusive tem ações negociadas na bolsa. E a previsão de conclusão da obra no início de 2022, a falta de chuvas não vai ter impacto nos aluguéis nos próximos 12 meses. Tá? Esse take or pay aqui garante maior estabilidade para o volume armazenado do ativo, dado que a contraparte tem a obrigação de pagar o volume mínimo contratado. Então, como o BTAL trabalha com imóveis da cadeia logística e do agronegócio, então a questão da produção pode afetar alguns dos imóveis desse fundo, a produção agrícola. Aqui a Compril é um operador logístico também, então ativo de logística e distribuição de sementes, agora com maior resiliência, participa da etapa anterior da cadeia de produção de grãos, e o ativo possui um contrato com a Corteva, com a Dow DuPont, que garante maior segurança para a operação, então a falta de chuvas também não vai ter impacto nos aluguéis no próximo ano. A Serpasa, que é açúcar e álcool, é um projeto de cana irrigada
com baixa correlação com falta de chuvas pela estrutura de irrigação. Então, a operação também foi estruturada via CRI, que é revenda de insumos. É um ativo de logística, né, distribuição de sementes com maior resiliência, também na etapa anterior da produção de grãos, e atende uma região com grande demanda. Então, a falta de chuvas, mais uma vez, não vai afetar os aluguéis dos próximos 12 meses. E a gente tem, finalmente, aqui a FS Bioenergia, que é o etanol de milho. É um ativo de armazenagem de milho em Nova Ubiratã, Mato Grosso, né, localizado em uma das principais regiões produtoras do país, e a produção de milho no Mato Grosso tem impacto marginal por questões climáticas, queda aí de 2,4% versus a safra de 19/20. Aqui o foco, então, do Betal é apostar nos resultados aí dos gargalos que tem na produção agrícola brasileira. Então, o Betal foca em ativos estrategicamente localizados em regiões que apresentam maior déficit de infraestrutura, armazenagem, localizado em corredores de escoamento. Então, ele quer tentar ficar nesse problema que tem na estrutura logística do agronegócio brasileiro para poder ter uns imóveis relevantes para esses produtores. Em fevereiro de 21, como eu comentei, ele iniciou as atividades com uma captação via oferta pública e CVM 400, captou aí 624 milhões, ou 598 após custos de emissão e distribuição. Em fevereiro mesmo, já comprou um ativo estratégico na cadeia logística de sementes no estado do Paraná, em Toledo, por 42 milhões de reais, prazo de 10 anos de contrato. Em fevereiro de 2021 também, terminal com demanda cativa do principal player de logística ferroviária do Brasil, Iturama, Minas Gerais, 99 milhões de reais ele pagou, um contrato atípico de 15 anos. Aqui o ativo estratégico que viabiliza o modelo de negócio nas revendas de insumos agrícolas em Ibema, Paraná, por 21 milhões de reais, um contrato atípico, 10 anos de contrato. E em março, um terminal fundamental para a cadeia produtiva agroindustrial do setor de papel e celulose, em Vila Velha, contrato atípico, comprou por 48 milhões de reais, 10 anos de contrato. Então a gente vê que o fundo alocou rapidamente uma parte grande aí dos seus recursos captados. Então a gente teve aí em fevereiro e março 4 aquisições. Continuando em março, teve mais uma aquisição aqui, um CRI voltado para a conclusão da usina de açúcar e etanol em região pioneira do oeste da Bahia, Muquem. Foram 60 milhões de reais, tem uma garantia real, a taxa IPCA mais 9,30%, o prazo também de 10 anos. Aqui não é um imóvel direto, mas é um CRI. Aqui o CRI para desenvolver terminal em parceria com o líder de transporte ferroviário no país, Rio Verde, Goiás, 106 milhões de reais investidos, um IPCA mais 6,75%, um prazo de 10 anos. Também em março aqui, ativos estratégicos, alguns centros de recebimento de grãos, tá? Com um mercado cativo em raio de atuação importante em uma das principais áreas produtivas de grãos do país. Localização em Maripá, no Paraná, Palotina e Cascavel. Então foram 3 centros diferentes por 59 milhões de reais, que é o total dos 3 ativos, tá? Um prazo aí de 10 anos de contrato, um contrato atípico também. Já em abril, é uma construção de armazém para atender a demanda do líder global no segmento de defensivos e sementes. Então a gente tem em Tubiara, Goiás, 45 milhões de reais foram gastos aí na construção do armazém refrigerado, contrato atípico de 8 anos de duração, e finalmente aqui um armazém graneleiro em maio de 2021, foi desenvolvido para abastecer a maior e principal planta da FS Bioenergia, localizada em Sorriso, Mato Grosso. O armazém fica em Nova Ubiratã, 75 milhões de reais foram gastos, um contrato atípico de 10 anos duração. Aqui a gente tem a composição do portfólio, você vê que são imóveis bem diversificados, tipos diferentes de imóveis, são CRIs, imóveis diretamente, armazéns, enfim, esse fundo está bem diversificado. Para quem curte e entende sobre o agronegócio, pode ser um fundo bem interessante. Só para lembrar, não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E os principais imóveis, digamos assim, em termos de alocação, são Andali, Coruripe, aqui a FS Bioenergia. Aqui a gente tem o total de imóveis do fundo, 602 milhões de reais, e a gente vê que o fundo tem 16 milhões de caixa, ou seja, desde fevereiro para cá, o fundo já alocou basicamente todo caixa que ele tinha levantado na hora do IPO. Aqui vamos dar uma olhada no resultado do fundo. Então, em março, abril e maio, você vê que tem um aumento aqui de 1.950.000 para 2.436.000 a receita imobiliária. Receita financeira também aumentou para 1.750.000,
total de receitas quase que dobrou aí, quase que dobrou não, mas saiu de 2.700.000 para 4.100.000 de março para maio de 2021. O total de despesas aumentou, mas não no mesmo ritmo, então saiu lá de 668.000 para 816.000, gerando um resultado aí de 2 milhões em março, 3.300.000 em maio, que é o resultado por cota aqui de 56 centavos, beleza? O rendimento distribuído foi de 56 centavos também, ou seja, tudo que o fundo conseguiu levantar de aluguel, ele distribuiu seus cotistas. A gente tem a data de pagamento aqui, então a gente vê que é um pouco diferente de outros fundos, porque a maior parte dos fundos paga lá mais ou menos para o dia 15 e esse fundo pagou no dia 25/6 de 2021. Então, a data de pagamento costuma ser um pouco diferente para esse fundo. Aqui vamos dar uma olhada na carteira de ativos do fundo. Então, por tipo de ativo, armazém graneleiro, 14%, complexo industrial de sementes, 8%, terminal de transbordo, 19%, centro de recebimento de grãos, 15%, terminal portuário, 10%, armazém refrigerado, 8% e certificados de recebíveis imobiliários, 26%. O locatário aqui, porcentagem da receita contratada, etanol de milho 14%, revenda de insumos 23%, açúcar e etanol 30% e operador logístico 33%. 100% aqui dos contratos são atípicos e 100% dos contratos são indexados pelo IPCA. A maior parte dos contratos vence entre 2031 e 2035. Depois de 2035 a gente tem 18%. E entre 2026 e 2030, 8,5%. Termina aí no mínimo em 2026, tá? Agora a questão geográfica aqui, a gente vê que o fundo está bem distribuído aqui, são 6 estados diferentes aqui, sempre em regiões que tem uma produção agrícola forte, né? Afinal, fundo baseado em logística agrícola. E a gente tem aqui a concentração, não é um fundo tão concentrado em um inquilino só, mas a gente tem alguns pontos de atenção aqui, que são esses que têm mais do que 10%, né? Então, Coruripe, ES e CRI Andale, além da FS Bioenergia, que é o valor patrimonial desses imóveis, acaba gerando uma receita contratada aí mais ou menos equivalente. Então, a FS Bioenergia 14%, o CRI Andale 15%, o TPES 12% e o Coruripe 19%. Mas a gente vê que a concentração não é tão grande assim, considerando que o fundo é novo, pode fazer alguma outra emissão aí para tentar diversificar um pouco mais, mas pelo que eu entendo aqui, esse fundo já está bem diversificado, poderia tentar concentrar um pouco menos, principalmente em Coruripe, no CRI de Andale, no FS Bioenergia. Aqui com relação a Coruripe, o ativo que está em obras ainda, então a gente tem a descrição que fica em Iturama, Minas Gerais, vai ser um terminal intermodal, CAPEX, ou seja, investimento estimado de 89 milhões de reais. O início da obra foi em 17/5 e está previsto para terminar um pouco menos de um ano depois, dia 2/4 de 2022. São 156 mil metros quadrados, então vai ter uma ferrovia, uma moega rodoviária, um armazém de açúcar para 40 mil toneladas, uma tulha ferroviária e prédios industriais de apoio. A gente vê aqui algumas fotos das obras do fundo. E aqui é outro ativo que está em obras, então fica em Tubiara, Goiás, é um armazém refrigerado que vai gastar aí mais ou menos 34 milhões para construído. Foi iniciada a obra dia 15/3, vai terminar a obra aí dia 31/7, pelo menos é a estimativa do fundo. Tá? A área total a ser construída é 19 mil metros quadrados, quase 20 mil. São 3 câmaras refrigeradas, 4 barracões convencionais, 3.129 metros quadrados de plataforma e 1.093 metros quadrados de edificações térreas. Então vamos dar uma olhada aqui em como que estava esse fundo, na cotação mais atual. Então no último dia útil aí saiu de 97,03 para 97,02, ou seja, nem alterou muito não. Nos últimos 5 dias saiu de 98 para 97,02, uma queda aí de 1% mais ou menos. No último mês, de 102 para 97, então 5% de queda, e nos últimos 6 meses, desde o início, fevereiro, saiu de 102,10 para 97,02, ou seja, uma queda de quase 5%. E bom, é isso. Se você curtiu esse vídeo, considere assinar o canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou deixar aqui no final um card com todos os fundos imobiliários que a gente analisou, uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente analisou, e também um botão para você assinar o canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!